Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no dia 2 de agosto, 6h30 da tarde, para bater papo literário, falar de antologia, divulgar autores nacionais. Ai, aquela bagunça que a gente adora. Eu, pelo menos, adoro. Bom, vamos aí mais um dia de live, não só live literária, mas também live sobre saúde mental. Muitos autores, muitos psicólogos, o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Olá! A gente tem recebido aí bastante gente. Esse ritmo vai continuar até o dia 15, tá? Dia 15 a gente é o último dia de lives, de divulgação. Aí a gente só volta depois da Bienal. Gente, a Bienal tá na porta! Vocês têm noção? Consuelo, um beijo. Tânia. Quem for à Bienal, por favor, sinaliza. Eu estarei lá dia 5. Dia 5 não, dia 7, dia 8. Vou querer conhecer todo mundo que eu puder na Bienal de São Paulo, tá? Muito bem. Bom, a gente vai trocar uma ideia agora com uma autora que, se eu não me engano, já esteve aqui, gente. Eu não me lembro, porque é muita gente que passa no canal. Mas eu acho que a Mônica já esteve aqui, já bateu um papo com a gente. Ela que é autora nacional, tem livro publicado, está agora participando dessa antologia lindíssima dos anos 80. E ela vai super bater um papo com a gente sobre essa participação, sobre o livro solo dela. Então vai ser uma delícia. Isabelle, vai ter sorteio, não hoje, tá? Final de semana. Eu vou fazer um sorteio ou no domingo ou no sábado, se eu não me engano. Eu vou ver aqui na agenda, qualquer coisa eu anuncio lá no Instagram, mas vai rolar um sorteio surpresa, né, entre aspas, das antologias, então fiquem ligados, tá? Bom, nossa autora já sinalizou aqui, ok, ela deve estar entrando por aí, chegando. Ela aqui, ó. Mônica, querida. Mônica, tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, para todo mundo que está aí. Você está me vendo e está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Eu também estou. Você está me vendo? Estou, sim. Agora melhor ainda. Muito bem. Querida, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade, tá? Prazer, todo prazer. Ô, Mônica, você já esteve aqui no projeto, não já? Já. Não, eu não fiz ainda nenhuma antologia, mas eu já fiz uma live com você. Foi muito gostoso. Essa é a minha primeira antologia. Muito. Eu vou te falar que é uma loucura, porque é tanta gente que a gente fica, fez, não fez, veio, não veio, o que aconteceu? Mas a Mônica já esteve aqui. Não tem muito tempo não, né? Não, mês passado, foi pouco tempo. Que maravilha! A Mônica, gente, além de estar participando de uma de nossas antologias, Contos dos Anos 80, ela também tem livro publicado. Aliás, Onde as Raízes Estão foi o tema da nossa live. Você está com ele aí físico, Mônica, ou ele só está na Amazon?
o meu livro está físico também, eu não estou com ele aqui na mão, mas físico também. E também na Amazon. Ah, isso mesmo. Ela tem tanto a versão física quanto a digital, de onde as raízes estão. Isso. Foi um bate-papo incrível, é verdade. Depois eu vou compartilhar com vocês o link aqui nos comentários para que vocês também possam conhecer essa obra, que é uma obra solo da autora, tá? E a live dela também tá no Spotify, no YouTube e aqui no Instagram, se eu não me engano. E aí, gentilmente, ela vem e fala: Monique, posso participar? Eu falei: mas é claro que você pode participar, porque essa antologia de contos, né, dos anos 80, eu quis produzir porque eu tenho um carinho por essa década. Tudo nessa década é uma delícia. E o material ficou sensacional. Então, Mônica, obrigada pela antologia, pelo tempo na entrevista, por você ser tão paciente ao processo desse livro, que não foi um processo fácil, mas você o tempo todo foi muito empática, muito paciente, e isso foi fundamental para que o projeto existisse. Obrigada, tá, querida? Super prazer. Essa é a tua primeira antologia que tu participa ou tu tem outras? É a primeira, Monique. É a primeira. Primeira antologia Nossa, dos foi tão anos gostoso. 80. Eu nadei em saudade, vamos dizer assim. Muita gente me relatou isso. Os autores que participaram falaram: Monique, eu encontrei coisas dessa época para produzir para você, que eu tive que voltar no tempo, foi tão gostoso. Foi gostoso mesmo. Eu imagino, gente. O texto da nossa autora se chama Secos e Molhados. O que você traz nesse texto, Mônica? Primeiro, Secos e Molhados, era nos anos 80, como se chamava, nos anos 70, vamos dizer assim, e 80, como se chamava os bares nos bairros. Então, no bairro onde eu morava, tinha um bar que se chamava Secos e Molhados. E eu achei super legal, que tem tudo a ver com os anos 80. Eu conto um pedacinho aí de como que é a vida, como que era a vida naquela época, nossos passeios em barzinhos, as músicas que a gente ouvia, a nossa juventude, como que era? Era super louca, não era assim tão presa como hoje, presa na tecnologia, essas coisas. Era muito bacana mesmo. Era um tempo bom. Exatamente. Você na década de 80 tinha o quê? 18, 19? Uns 20, Aproveitava ali adolescente, uns 20, né? Gente, eu sou de 85, né? É um neném nascendo ali em 85, mas todas as minhas Monique, pô, sacanagem, 85, assim. Eu com 4 anos via aquelas novelas de 89, as minhas músicas da década de 90 ainda eram da década de 80. Porque em 90 a gente ainda, os bons das músicas de 80 ainda estavam no auge na década de 90. Então até os 10 anos, as minhas referências eram da década de 80. E eu amava os brinquedos, nada foi esquecido, né? Não. Agora, é óbvio que eu não vou saber que Secos e Molhados era nome de bares daquela época. Olha que interessante, gente. No bairro onde eu morava tinha um bar que se chamava assim. Interessante. Você morava onde nessa época? São Paulo, vim de São Paulo. Morava num bar, um bairro de São Paulo, Zona Leste, e muito gostoso era na época. Super gostoso. Muito bem. Essa, gente, é a antologia, ó.
Contos dos anos 80, que várias histórias, não só sobre música, mas também sobre política, sobre amizade, sobre amores. Gente, essa antologia nasceu porque eu queria conhecer os amores que as pessoas vivenciaram na década de 80. Nossa, tem tanta Porque na história década de legal aí 80 dentro, né? tem. Na década de 80, a gente encontra referências não só musicais, mas de amores, de infância. Gente, a infância na década de 80 é uma delícia. Muito Os gostoso. amores já é uma outra pegada. Aqui tem histórias belíssimas, romances belíssimos. Eu tenho um autor que falou assim: Monique, eu relembrei dessa minha ex-namorada, que com tantos detalhes, Interessante. Verdade. né? Me lembra. Porque você tem que ir lá no Nossa, fundo. A Marcele tá aqui, verdade, foi uma década maravilhosa. Ô, Mônica, como é que foi para você escrever um texto que fez você voltar para uma época que te deixou saudade? muito gostoso. Primeiro porque o meu livro já tem muito a ver com essa época. Então eu fiz assim, ó, rapidinho. É gostoso lembrar. Eu adoro lembrar do passado. Eu conheço muitas pessoas que se conheceram na época da escola, hoje em dia são casados, têm filhos. É, assim, uma coisa que veio já dos anos 80. Os anos 80 tem disso. Eu achei muito gostoso. Se eu pudesse, escrevia muito mais, mas aí isso ia virar um filme, não um conto. Então, resolvi ficar pequeno. Ai, que delícia! Aqui a gente já encontra a Luciana. A autora coloca pra gente a Luciana, que era uma garota ali famosa do bairro, e os rapazes cobiçavam essa menina, a Luciana. Ela tinha um jeito coquete. O que é um jeito coquete, Mônica? Assim, paqueradora, bonitinha, coquete. Que os rapazes que usam as roupas curtinhas. Não é coquete. Ai, ela tinha um jeito coquete, sempre antenada e bem vestida. Ela usava os mais transados modelitos que somente ela poderia usar. Anos 80, a vestimenta era bem interessante, tudo muito colorido, né? Também. Quer dizer, eu tinha muita gente que usava roupa colorida, mas mais para o fim dos anos 80, era uma roupa mais moderninha, com chapéu, meninas com gravata. Era bem bonito mesmo. Calça de póis alto. Era uma época legal. Assim, as meninas se vestiam bem. Pois é, você sabe que tem sabe aquela meia polanca, eu não sei se é esse o nome, é uma meia polanca, aquela que vi, eu não sei o nome, gente, É me um polaina, ajuda. que vestia por cima Menina, assim, da sandália. isso, É. isso tava uma moda. Uns 2 anos, todo mundo indo pra academia com aquela meia, gente. Os anos Polaina. 80 voltaram. Estão aí. Para quem quiser curtir, tá aí. Teve uma onda daquela meia nas academias, nas Smart Fit da vida, que foi uma loucura. Eu falei, estamos malhando na década de 80. E aí, Mônica, você criou essa personagem, a Luciana. Ela é parecida com você? Não, todas essas pessoas que eu coloquei na história existiram, mas não sou eu, não. Eu sou a narradora. Se você pudesse voltar para os anos 80, tu voltaria, Mônica? Ai, com certeza. Aquela época era muito bacana. A gente vivia à vontade.
como eu disse, a gente não vivia assim, preso nas circunstâncias, nos compromissos, era tudo um pouco mais, apesar das condições que nós vivíamos, que era ditadura, não vamos negar isso, mas ninguém se importava com isso, não era assim tão pesado como hoje. E eu acho que os anos 80 devia voltar. Ok, eu preciso do meu É bom, celular, né? Os anos 80 não tinha isso. Sem o celular não posso viver mais. tinha. Mas nos anos Era 80, com ficha no celular, orelhão. seria ótimo. Você tinha Orelhão. que comprar ficha no orelhão. Ah, Eu peguei o orelhão, gente. Eu pois peguei. é. A gente comprar ficha para telefonar. Comprava ficha para telefonar. A Consuelo tá falando aqui, e a blusa colã? Gente, Deus, até colã, hoje, mesmo. de vez em quando, a gente vê, né? É. A blusa colã, Mas gente. tem ainda, né? Tem uns 2 anos que era chique usar isso. É, ainda se usa. E aí ela fala que todos os sábados a turma se encontrava no bar Secos e Molhados do senhor Valdemar. E tudo acontecia intuitivamente. Gente, para pensar. Os bares da década de 80, como é que não eram? Eu era muito pequena para tomar uma cerveja, mas eu faria de tudo para ir até os anos 80 tomar uma cerveja num bar nessa década. E nossa autora caiu. Nossa autora caiu. Vamos ver se a gente traz ela de volta. Mônica, querida. Pior que agora eu não vou conseguir chamar. Ela caiu aí. Ai, gente, não creio nisso. Cadê ela? Deixa eu mandar mensagem pra ela. Ela vai ter que me enviar o convite agora. Porque eu não consigo vê-la no... A Marcele tá aqui. Poxa, pois é. Eu não consigo vê-la na lista. Mônica, se você estiver aí na lista, manda o convite, por favor, para eu aceitar aqui. Ah, gente, que pena. Ó, a gente hoje vai ter live 8 horas, um outro autor de contos dos anos 80, e depois a gente vai ter live com uma psicóloga que participou da antologia Burnout, tá? Então estarei com vocês aí até depois das 10, batendo papo. Cadê a Mônica? Aí, vou convidar ela. Convidei, Mônica. Enviei para você o convite. Monique? Olá! Pois é. Voltamos. Eu te ouço, mas eu não te vejo. Eu não tem problema. Não, mas tá todo mundo te vendo. Não, Tá todo mundo te vendo. Muito bem. A gente estava falando dos bares da década de 80. Então, Mônica, você frequentou muito bar na década de 80? Todo mundo fazia isso, era o nosso passeio. A gente ia em barzinhos, tinha música ao vivo, tinha samba rock, tinha MPB, ou então essas bandas com Capital Inicial, era o que tinha na época, né? Eu adorava. Cazuza. Cazuza, Capital
Não, Barão Vermelho é Barão depois, né? Vermelho, e Titãs, Ira, era tudo muito irado. Bon Jovi! Bon Jovi. Duvido que Bon Jovi não tocava. Nossa, E aí, sim. nesses bares aconteciam... tinha sinuca nesses bares da década de 80? Ou era aquelas máquinas de música? Não, era música ao vivo mesmo. Tinha uma banda lá que tocava, ou então só alguém com violão já era suficiente. É um barzinho mesmo. Que pra maravilha! beber, dançar e comer. Um pouquinho escuro. E arrumar um namorado. Isso. Tem que levar em conta que em todo final de semana parecia uma coisa. Todo final de semana tinha uma festa na casa de alguém. Vamos lá na festa do Luiz, na festa do Juca, sei lá eu. Em algum lugar tinha uma festa pra gente ir. Ninguém conhecia ninguém, mas conhecia todo mundo. Isso eu acho super legal. Era super legal. Pode? Né? Como é que pode, né? Sem internet, sem celular, e as festas bombavam e todo mundo se conhecia. É verdade. Gente, que loucura! Como é que a gente hoje fica preso a celular, não consegue fazer nada sem celular? Hoje em dia, gente, marcar uma festa sem celular é impossível. Impossível, que loucura! É verdade. É impossível. Eu nem sei mais. Eu nem sei mais como é que eu fazia na época. Não me lembro mais. Gente, que loucura. Né? Agora, a Consuelo tá aqui. Isso aí é o que? As boates que ela tá falando? Gente, eu acho. Barzinho. Olha isso aqui. Não é boate, pra mim, o símbolo da década de 80 é essa luminária, essa bola de luz que rodava nas danceterias, nas discotecas. Ninguém mais fala discoteca, gente. Ai! Uma discoteca. Discoteca! O que eu me lembro muito dessa época é as roupas. Neon, cor neon. Pink neon, verde neon. Era bem assim, new wave mesmo. Aquelas jaquetas verde-limão. Isso. Gente, mas eu daria tudo para ser adolescente na década de 80, gente. Eu daria tudo. Maluco. Porque deve ter sido um espetáculo. Agora, quando a gente fala, né, de música, roupa, evento social na década de 80, uma época que não tinha celular, uma época que as pessoas olhavam no olho, se tocavam, para namorar era outra, né? Ninguém tinha Tinder na época, então os rapazes não. Nas festas, nas danceterias. E aí a gente vê que hoje a gente não consegue sair de casa se a gente não tiver um celular. A gente vê que hoje você não tem um encontro romântico se você não acessar o seu Tinder. Olha. A gente vive preso numa era tecnológica que eu não sei se e via-se muita televisão naquela época, né? E televisão era artigo de luxo. Além do mais, não tinha tanto canal, Mônica, né? Não tinha streaming, né? Não tinha. Era só as novelas da Globo e olhe lá. Quais eram as novelas que passavam na década de 80? Você lembra? Cavalo de Aço, Selva de Sobre Pedra, coisa parecida. Eu não lembro muito os nomes, não, mas era...
selva, selva de Eu lembro pedra, dos selva de dois pedra. irmãos, Selva de Pedra. Eu vi a Selva de Pedra, gente. Também há tanto tempo, né? É que mais Fala, tinha Mônica, desculpa. as novelas do Jorge Amado, Ai, que tempo bom. tempo ótimo. Novela do Jorge Amado. É verdade. A autora, gente, além dela colocar um monte de referências, né, dessa época, falando dos bares, falando do telefone celular que só vem chegar anos depois, e eram pouquíssimos, eram aqueles tijolos que quase ninguém ainda tinha, como que essa tecnologia aos poucos vai entrando não só na casa das pessoas, mas também na vida, porque o orelhão, o telefone móvel, ele começa a substituir o orelhão, por exemplo. As pessoas começam a ter telefone em casa, e aí começa a... Quem nunca deu linha no telefone para poder ligar? Isso é coisa de década de 80, Vamos ligar você para tinha que esperar. telefonista. Exatamente. Então as coisas vão se transformando. É uma época também, ela fala que a vida era mesmo descomplicada naquela época. E apesar de que o mundo ao redor afundava em uma ditadura incompreensível, os jovens viviam mais descontraídos e livres. Eles curtiam nos finais de semana nas danceterias de São Paulo. Ô, Mônica, conta um pouquinho sobre essa parte que você cita dessa restinho, entre aspas, de ditadura. Os jovens na década de 80 lidando com isso, porque é diferente de um jovem de 65, 64 lidando com isso. Como é que... Conta um pouquinho pra gente sobre essa fase. Eu posso só dizer, na época eu estava fazendo faculdade e o que a gente fazia era ir para a Avenida Paulista protestar. Mas a gente não pegava muito da política, não. É o que eu quero dizer. Os jovens dos anos 80 não viviam enfiado na política, curtia mais a vida. Mesmo que tinha aquele sistema de liberdade controlada, nós não sentíamos isso tão de perto. Talvez por falta da tecnologia de hoje em dia. Hoje em dia, você vê política na televisão, no celular, em todo lugar que você vê. Mas na época não era assim. Você caminhava com o vento. Eu não pegava muito isso. Foi o que eu tentei dizer. Muito bem. E aí ela continua falando da Luciana, né? Uma garota batuta, e me orgulhava de pertencer àquela turma. Todos os sábados no barzinho era dia de karaokê. Gente, eu tenho uma amiga que é viciada em karaokê. Eu odeio aquilo. Eu odeio karaokê. Mas quando o pessoal começa a cantar, você canta junto. Não tinha outra. Eu nem vou. Eu não vou. Me convidam para ir para um barzinho que tem karaokê. Eu nem levanto do sofá, eu não vou. Gente, detesto karaokê. E karaokê é um fenômeno. Tu já foi muito a karaokê, Mônica? Eu fui bastante em karaokê. Tinha quase todo final de semana karaokê. Tinha um barzinho que chamava karaokê. Ai, que delícia! Fita cassete, essa geração nunca vai saber o que é uma fita cassete, né, Mônica? Não. Você não tem nem ideia de como que era. Era engraçado que nós fazíamos antigamente a mesma coisa que fazemos hoje. Só que agora é um pouco mais fácil, né? Você aperta um botão e acontece. Naquela época você tinha que colocar o cassete, tirar o cassete, enrolar o cassete. Era diferente. Enrolar com a caneta. É verdade.
É verdade, essa galera nunca vai saber. E aí ela continua, Luciana seguia para assistirmos com a família e vizinhos mais um capítulo da novela Selva de Pedra. Na verdade, só queríamos ver o pão do Francisco Coco. A Consuelo está falando, pai herói, o Francisco. Gente, dá para imaginar uma época que o Francisco Coco era o galã da moçada? Ele era bem mais velho, mas ele tinha um jeitão. Ele até hoje é um gato. Ai, gente, que loucura! E aí sentava todo mundo na calçada. Hoje a gente não pode sentar na calçada, a gente é assaltado, porque, né, hoje a gente não tem mais essa liberdade de sentar na calçada. Não pode mais. Primeiro porque os prédios são cercados de ferros e grades anti-roubo. Segundo, que as pessoas perderam literalmente esse costume de final de tarde sentar na calçada da própria casa, conversar com o vizinho. Eu moro no mesmo apartamento há 30 anos, eu não conheço metade dos meus vizinhos, gente. É uma pena, mas tem noção do que é isso? É verdade isso. Uma pena que a gente não pode mais sentar na calçada mesmo. Aqui no Rio, se você for no subúrbio, você ainda consegue sentar ali na beira, na beira da calçada, um churrasquinho e tal. Mas mais pra cá, Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Barra da Tijuca, você não faz mais isso. É muito difícil. Pena. Não tem condições. É uma coisa que a década de 80 deixa pra gente aí como lição, né? Como que a gente perde essas coisas prazerosas da vida. Mas e aí ela fala, né? Fala, Mônica, desculpa. Não, na época era assim mesmo. Era um pouco, a gente era mais livre. Apesar de tanta prisão, era mais livre. Exatamente. As festas de aniversário da década de 80, que eram totalmente diferentes da de hoje. As crianças brincavam ali na torneira comunitária. Gente, o bolo da criança da década de 80 dá um banho no bolo da criança de 2024. Começando pelo tamanho. E o bolo de noiva com bordados de pedaços de coco, né? Assim, com fatias de coco, bordadinho, maior lindeza e gostoso ainda por cima, né? E o tamanho, Mônica? Aqueles bolo quadrado imenso que dava para todo mundo. Legal eram as roupas. Os nossos vestidos com a manga fofa, cheio de babado. Lindos! Hoje eu não acho mais bonito, mas na época era lindo. Na época era top. Ai, os refrigerantes, gente, o Guaraná. A tubaína. Em garrafas. Nossa, eu caí fundo agora, hein? Caí fundo. É muito bom isso, gente, lembrar dessas coisas. Aqueles refrigerantes, aqueles corantes todo que a gente tomava. E hoje em dia você não pode nem chegar perto que aparece um especialista para dizer que vai matar. Mas você sabe, Mônica, que eu lembro com saudade? Que a gente mesmo... nas discotecas, dançar, e todo mundo dançava o mesmo passinho, sem treinar antes, né? Passinho, gente. Gostoso. Os passinhos da década de 80. Eu viro e mexe, coloco no meu story os bailes da década de 80, porque eu adoro, me mijo de rir, gente. Com os cabelos, com as roupas, com os passinhos que eles faziam. Ai, é muito bom. Eu gosto,
eu só ouço música dos anos 80, tá? Então, pra mim, de vez em quando eu posto lá. Bom, a Luciana, né? Ela vai por aí tagarelando pelos cantos e etc. Tem o Reinaldo, o Mauricinho, por quem ela estava gamada. Todos os finais de semana havia uma festinha para ir e não perdíamos nenhuma delas. Hoje a gente só quer saber de festa se tiver ar-condicionado e lugar para sentar. Pode perguntar para os jovens. É verdade. É verdade. Por favor, ar-condicionado. E a cadeira. E uma cadeira, senão a gente nem sai de casa. Não. Ai, meu Deus do céu, que loucura, assim, né, gente? A gente chamava de... Como é que é? Quando era um rapaz bonitinho, a gente falava aquele Mauricinho, sabe? Aqueles rapazinhos que se vestia bonitinho. Chamava Mauricinho. E a menina chamava Patricinha. Hoje em dia, e a gente ainda escuta isso. Agora, o primeiro Rock in Rio foi em 85, Mônica? Eu acho que foi em 85. Você chegou aí no Rock in Rio? Claro, eu vi pela televisão, como eu disse aí da história. Ninguém vai até o Rio ver o Rock in Rio. Né? Pela televisão. Primeiro Rock in Rio, gente, em 1985. Eu não sei nem quais bandas estiveram nesse ano no Rock in Rio. Agora tá difícil de lembrar o nome, mas tinha umas bandas lá que até hoje faz sucesso também. Americana, né? Que a gente ouvia também nos anos 80, a gente não ouvia somente Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, a gente ouvia muita música internacional, muita banda inglesa, né? Era bem bastante. E o U2 tava bombando, né? U2, Rod Stewart. U2 preocupa até hoje dele. É verdade. Inclusive, eu fui... Aquele que morreu... Isso mesmo. Como é que ele chama? Ai, meu Deus. O problema é que chega essa idade filme. Agora, eles começam a morrer todos. Né? Meus ídolos morreram todos. Eu já estou quase até cantando lá. Meus heróis morreram todos. Né? Morreram todos. Exatamente. Ai, que delícia. É muita coisa boa, né, gente, nessa época. E esse texto da nossa autora faz menção a tudo isso que a gente falou. É óbvio que tem um romance aqui, tem um desfecho. E para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa história da Luciana, do Serginho, ai, gente, vocês só vão conseguir adquirindo Contos dos Anos 80, onde diversas histórias incríveis dessa época estão inseridas aqui no projeto. Foram autores maravilhosos, a Mônica está entre eles, contando um pouquinho sobre a juventude na época da década de 80. O livro está à venda fisicamente na Wiclap e digitalmente pela Amazon, além de ter sido traduzido em 3 idiomas, tá? Então vocês vão conseguir o físico e digital e ler gratuitamente para quem tem o Kindle ilimitado. Então já corre lá, o link está na minha bio, é só acessar, vocês conseguem aí adquirir VHS literário Contos dos Anos 80. Além dessa participação linda, a autora também tem o livro solo Onde as Raízes Estão. Ô Mônica, fala um pouquinho dessa sua obra pra gente. Onde as Raízes Estão, eu conto a história de 3 crianças que também viveram nessa época, 60, 70, 80, e sofreram bastante, enfrentaram muitas armadilhas da vida, vamos dizer assim, e ultrapassaram essa fase com muita dificuldade, mas que cada um seguiu o seu caminho,
do jeito que eles conseguiram, se tornaram adultos e a vida foi para frente. Eu não vou contar muito a história, mas eles conseguiram um tipo de uma, eu não vou dizer vingança, não, mas tem um pouquinho de vingança lá dentro e para que as coisas melhorassem mais tarde. Então, eu conto a história desde os anos 60 até 2022, pulando, né? Claro. Muito bem. Onde as raízes estão? Vocês conseguem adquirir também o físico por um preço incrível, tá? Tá super acessível pelo Kindle Ilimitado e o e-book. Onde as raízes estão? Mônica querida, fala para mim, qual é o teu Instagram? Você sabe de cabeça? @Moni_Heinen. Ela Isso aí. Ah, tá. Eu vou colocar a Mônica como colaboradora aqui na live para que vocês possam assistir no feed dela e no meu. E esse bate-papo maravilhoso vai ficar gravado no Spotify, YouTube, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram. Tá? Já segue lá a autora para conhecer um pouco mais sobre o texto que ela produziu. Ó, que lindo! Porque ela está nessa antologia maravilhosa. Mônica, só te agradecer mais uma vez por tudo que você fez, pela antologia, pela paciência, pela empatia, pelas lives. É muito bom ter uma escritora do teu calibre nos nossos projetos, sempre agregando e acrescentando. Só agradecer. Obrigada, tá, querida? Eu agradeço você por essa oportunidade, pela janela que você está abrindo, pela porta que você está abrindo. E agradeço também para todo mundo que veio aí ver a gente. Ah, que maravilha! Só uma última pergunta: você vai à Bienal esse ano? Não, estou muito longe. Eu estou aqui na Alemanha e eu não vou chegar a tempo de ir na Bienal. Alemanha. Porque a Bienal é em setembro e eu só vou para o Brasil em outubro. Não vai, não vou Ah, conseguir. tá. Que pena. Mas você vai lá e Ah, vai representar todos nós, autores, na sua pessoa. sem dúvidas. Sem dúvidas nenhuma. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Dizer que 8 horas eu volto com mais bate-papo literário sobre essa antologia lindíssima, Contos dos anos 80. Mônica, um beijo, amor. Beijo grande para Obrigada. você e para todo o pessoal. Obrigado, gente. Beijo. E, gente,